todos que trazem aqui uma palavra para nossa edificação. Quero ler aqui em Mateus capítulo 24, versículo 21, diz assim: Porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá. Ok? Então, Jesus falou aqui a respeito da grande tribulação. A grande tribulação, Jesus compara a grande tribulação um período mais terrível que a raça humana não passou. Nós vemos que já teve a geração de Noé, que foram mortos no dilúvio. Nós vemos também a geração de Sodoma e Gomorra, que morreu. Deus mandou fogo naquela cidade, Sodoma e Gomorra. Também nós já vimos o período da Primeira Guerra e Segunda Guerra Mundial. Também teve agora um período de pandemia. Então nós vemos que tudo isso que aconteceu, aí a Bíblia diz assim: nunca houve e jamais haverá tão grande aflição como naqueles dias. Então o que é que Jesus quer dizer? Que o período da grande tribulação não haverá algo semelhante à grande tribulação, porque será o pior momento da raça humana. Uma coisa é, primeiro, eu sou pré-tribulacionista. Pré-tribulacionista crê que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação, ok? Segundo, a grande tribulação não começou. O que está acontecendo, já guerras, a fomes, as pestes, tudo isso é princípio das dores. Mateus capítulo 24, versículo 3 até o 8, Jesus nos alertou dizendo que tudo isso é o princípio das dores. Nós não estamos na grande tribulação. E nós vemos que outros países estão em guerra, mas não é a grande tribulação. Porque se outros países estão em guerra, aqui no Brasil nós não temos guerra. Até agora, no momento, né? Porque tudo pode acontecer, porque a palavra de Deus diz que haveria guerra e rumor de guerra em vários lugares. Até agora, nós não temos. Mas a questão é, nós não estamos na grande tribulação. A grande tribulação, a Bíblia diz que será no mundo inteiro. Guerra, fome, peste, terremoto, em vários lugares no mundo inteiro será abalado. Uma grande tribulação. Então nós não estamos na grande tribulação, ok? Vamos assistir esse vídeo, depois eu trago minha opinião sobre essa questão. Pela grande tribulação em 2030. E eu falei: Senhor, quem é que vai passar por essa tribulação? O Senhor falou: os ímpios, os crentes que têm aparência de crente, mas não me servem verdadeiramente. Meu coração está doendo, porque não é fácil ser escolhida pelo Senhor. Não é fácil ter as visões que Deus me dá. Mas eu quero até Jesus voltar, passar isso aqui, compartilhar com vocês. Eu disse: Deus, nós vamos passar fome. O Senhor disse: não. Quem vai passar fome é os ímpios, aqueles que não fizeram a obra de Deus como é para fazer. Vamos analisar essa questão. Primeiro, essa questão, ela está dizendo que 2030 haverá a grande tribulação. Então está prevendo, ok? Marcando data para a grande tribulação. Ok? Este é o primeiro ponto. Eu, como pré-tribulacionista, não creio que essa data é verdadeira. Ok? Por quê? Porque a Bíblia diz que nós devemos ter cuidado com os falsos mestres, falsos profetas, que fica profetizando mentira. Primeira mentira. Profetizaram que a vinda de Cristo seria em 1914. Charles Taze Russell marcou data para a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Não se cumpriu. Caiu por terra a sua profecia e se torna um profeta mentiroso. No ano 2000, Mãe de Ná marcou data para o fim do mundo. 2000 anos passou, não se cumpriu. Caiu por terra a profecia de Mãe de Ná, se torna um profeta mentiroso. Calendário Maia e Nostradamus marcaram data para o fim do mundo
no ano 2012 e 2013. Passou 2012, 2013 e não se cumpriu esta profecia de Nostradamus e calendário maia. Então se torna profeta mentiroso. No ano 2020, Romildo marcou data para a vinda de Cristo. Jesus não veio, então se torna falso profeta, caiu por terra, porque o falso profeta marcou data e não se cumpriu. Agora aparece essa mulher dizendo que 2030 haverá a grande tribulação. Ok? Então, nós também, a Bíblia Sagrada não marca data a respeito nem da vinda de Cristo, nem do fim do mundo, e nem o período da grande tribulação, quando é que vai começar. Biblicamente não tem marcação de data nenhuma. Então se torna falsos mestre, falsos profeta. Ok? Agora eu vou na questão da visão que nós cremos. Eu, como pré-tribulacionista, nós cremos que a igreja não passará pela grande tribulação. Ok? Qual é o meu ponto de vista que eu posso dizer que a igreja não passará pela grande tribulação? É porque a igreja está esperando Jesus hoje. O arrebatamento da igreja. Mateus capítulo 24, versículo 42 diz assim, ó: Vigiais, pois, porque ninguém sabe o dia, ninguém sabe a hora que adivinha o vosso Senhor. Então está falando da vinda dele. Se está falando da vinda dele, então vigiai. Eu pergunto, é para hoje ou para amanhã? É para hoje? Então, para o pós-tribulacionista, crê que Jesus não vem hoje, só vem depois da grande tribulação. Então, para esse versículo, para o pós-tribulacionista, pergunta se ele está vigiando para a volta do nosso Senhor Jesus Cristo? Não, porque ele não crê que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação. E Jesus só vem depois da grande tribulação. Agora a pergunta é, para que vigiais hoje? Agora eu pergunto, tem vigilância sobre o diabo? É para hoje. Vigilância sobre o espírito está pronto, mas a carne é fraca? É para hoje. Vigiais porque o dia da morte ninguém sabe? É para hoje. Agora esse versículo está dizendo, vigiai porque ninguém sabe o dia nem a hora que adivinha o vosso Senhor. Está falando da vinda dele, é para hoje. Alguns dizem assim, não, aqui essa vigilância é sobre a morte. Aqui não está falando sobre a morte, aqui está falando da sua vinda. Ok? E na morte, quem vai levar a pessoa, o espírito, a alma da pessoa, é os anjos. Veja lá, Lucas capítulo 16, versículo 19 ao 31. Lázaro foi levado pelos anjos. Ok? Não foi Jesus que levou, foi o anjo que levou. E nesse versículo está falando sobre a vinda de Cristo. Devemos estar preparados. Nós, na visão pré-tribulacionista, nós cremos que o arrebatamento é um evento que a igreja será levada. Assim como Paulo disse em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, 16 e 17, o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com a voz de arcanjo, com a trombeta de Deus. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Nós que estamos vivos seremos arrebatados juntamente para encontrar o Senhor nos ares. Agora, nós cremos na segunda fase que Jesus vai vir aqui desta terra. Mateus capítulo 24, versículo 29 ao 31, mostra que Jesus vai vir e todos os olhos verá. Este momento será o julgamento das nações de salvação de Israel. Leia Mateus capítulo 25, versículo 31 a 46, onde Jesus vem e vai julgar a nação. Separar bode e ovelha. Esse sim, mas não é arrebatamento, é julgamento. Jesus vai vir aqui nesta terra. Então termina essa palavra. Eu, como pré-tribulacionista, nós não cremos que a igreja estará aqui no período da grande tribulação. E a grande tribulação não vai começar em 2030, porque não tem data marcada para a grande tribulação. Não tem data marcada para a vinda de Cristo. Não tem data marcada para o fim do mundo. Mas muitas pessoas acreditam, aparece qualquer profeta, fica profetizando coisa aí que não está na Bíblia, ok? A gente tem que ter segurança daquilo que a gente crê. Se a Bíblia diz, porém, daquele dia e hora ninguém sabe, então nós não podemos marcar data. Se aparece alguém marcando data, está errado. Então, sobre a vinda de Cristo, sobre o fim do mundo, e agora é esse, marcando data para a grande tribulação. A grande tribulação só começa, nós como pré-tribulacionistas cremos que a igreja será arrebatada. O anticristo vai trazer uma falsa paz para o mundo, ok? Depois, aí sim, aí haverá o período da grande tribulação. E a Bíblia diz que quando o povo disser a paz e segurança, aí haverá repentina destruição. Aí sim,
o período da grande tribulação. Amém? Que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus.